O salve da igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, domingo às 19 horas. É o momento que esse vídeo é liberado. Temos sempre um coração grato, temos todos os dias o que agradecer ao nosso Deus, o que Ele tem feito por nós. E sentimos falta, falei pela manhã, a saudade que eu tenho dos abraços, aperto de mão, comunhão. Mas as coisas estão andando, né? Estão caminhando. Vamos ver aí quando que nós vamos poder novamente estarmos aí juntos, reunidos. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados a não parar, a continuar. Todos nós, não só eu, mas todos nós. E devo continuar meditando, buscando e levando aos irmãos a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Estarmos orando por cada vida preciosa diante de Deus. Cada pessoa que adentra a igreja não é apenas um número. São vidas que o próprio Senhor Jesus Cristo deu o seu sangue lá na cruz. Então, a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. As pessoas da igreja não são apenas números. E nós vamos dar continuidade essa noite, mas antes eu vou estar orando, lembrando dos nossos pequeninos. Também é uma saudade, né, de vê-los lá na frente, nós orando por cada um deles. O nosso desafio de estar ensinando eles o caminho do Senhor. E essa noite eu quero falar um pouquinho mais da vida de José, de Judá, de Jacó, e esse contexto que os amados têm acompanhado junto comigo e temos aprendido juntos. A minha oração é que Deus apenas me use e que aquilo que eu tenho extraído, aprendido, possa ser levado para os meus irmãos em fidelidade. Eu vou estar orando e aí nós estaremos levando a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós essa noite. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse tempo, por esse momento. Peço pela nossa nação, peço pelo momento em que o mundo vive essa pandemia. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e é o Senhor a quem nós direcionamos as nossas orações. Às vezes queremos olhar na ótica do Senhor, mas, ó Deus, o máximo que aproximamos dos seus olhos é aquilo que o Senhor se revelou nas suas Escrituras. Por isso nos ajude, ó Pai. Ó Deus, peço por cada membro dessa igreja, cada participante, visitante, cada alma. Ó Deus, nós somos um povo falhos, ó Deus. Um povo falho, simples, buscando um Deus vivo. Esses somos nós. Ó Pai, mas nós contamos com a sua graça, com o seu favor. E coloco também as nossas crianças diante de Ti, cada uma delas, ó Deus, cada professor, cada aula que está sendo ministrada virtualmente para elas também. Ó Deus, oro por aqueles que se encontram nessa faixa de risco. O Senhor sabe todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a fazermos a Sua vontade. Ó Deus, nos ajude a comportarmos de acordo com o Evangelho que o Senhor nos deu. Por graça, Senhor, uma dependência total de Ti, e te suplico, ó Pai, apenas servo sou. Usa-me apenas como instrumento que eu tenho em mãos. Não fui eu que escrevi, nenhum de nós aqui. Foram homens inspirados, ó Pai, por Ti, que trouxe essa narrativa, trouxe essas diretrizes para nós, a Sua palavra, a Sua santa palavra. Ó Deus, e também para que haja uma revelação em nossos corações, dependemos do Seu Santo Espírito que ilumina a Escritura. Nossa dependência total de Ti, para que não seja apenas um falatório, apenas algo mecânico, religioso. Ó Deus,
para que seja verdadeiramente povo seu diante da sua palavra. Eu te peço essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos estudando Gênesis, falando da vida de José. Fiz algumas anotações e cada vez que eu pego lápis e papel e vou fazendo as minhas anotações, eu vou aprendendo um pouco mais. A primeira coisa que eu aprendo é que há algo que nós precisamos saber sobre a redenção e sobre santificação. Redenção é Deus buscando o seu povo, livrando o seu povo, remindo ou redimindo. É uma ação de Deus em nos tirar da nossa condição, que nós não podemos chegar até Ele. É Ele nos resgatando e da nossa vã maneira de viver, nos protegendo dele mesmo da ira vindoura, a ira do próprio Deus. A santificação é o resultado da redenção. Não há santificação sem redenção. Primeiro vem a redenção, depois a santificação. Então, é aquilo que Deus faz por nós. E aí, a partir do momento em que Ele nos resgata, a partir do momento que Ele nos torna filhos, é onde nós podemos cumprir a palavra de Deus que nos chama a ser santo, como Ele é santo. Nós somos santos porque o nosso Deus é santo primeiro. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele perdoou primeiro. E tudo isso é resultado da redenção, resultado daquilo que Deus fez por nós. Então toda a Escritura, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é a história da redenção, de como Deus, Ele resgata esse povo. Então ali, a partir de Gênesis 3,15, é essa narrativa, é essa história. E dentro dessa história, Ele vem nos moldando de acordo com Ele mesmo, e isso se conclui após a morte de Jesus Cristo, e a palavra de Deus vai dizer que nós possamos ter a mente de Cristo. A palavra de Deus nos desafia a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Agora, há muito mais do que uma narrativa histórica aqui. Na palavra de Deus existe, tecnicamente falando, indicativos e imperativos. Quando falamos em indicativos, a própria narrativa em si está nos indicando o caminho, a história, né? E existe um imperativo. Imperativo é aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser executado. Então, dentro dos contextos históricos, da história aqui que nós temos de José, você só compreende que é imperativo se isso vem do próprio Deus dizendo faça isso, dentro do Gênesis inteiro, dentro do Velho Testamento inteiro. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, então há muito mais imperativos. São cartas dissertativas, são cartas direcionadas à igreja, para que haja um direcionamento em busca do Deus verdadeiro. Ali, a conclusão daquilo que Cristo veio fazer, né, a sua obra bendita de morte, sepultamento e ressurreição. Quando chega no Novo Testamento, a leitura ela é diferenciada. Então, o Velho Testamento é a base do Novo Testamento. Sem ele, não há Novo Testamento. Então, a forma como você lê, isso faz toda a diferença. E, embora o livro de Gênesis, e observando a história desses homens e mulheres, pode haver princípios, mas ali é comportamental. Eles estão se comportando desse jeito. E o comportamento deles pode mostrar para nós, olhando para os resultados, e
estabelecendo princípios na nossa própria vida. Olha, José fez isso, os irmãos dele fez isso. Só que em algum momento pode falhar isso, se você usar o Velho Testamento para esse fim. Não vai dar muito certo. Nem sempre você vai ter uma lição moral no fim que vai atender exatamente a vontade de Deus na sua vida. Mas quando você vai no Novo Testamento, a palavra de Deus é clara, é clara. Então, essa é a essência desse estudo. Nós vemos aqui o plano redentivo de Deus na vida de Jacó, na vida de José, na nossa vida. Essa história aqui, ela está sendo contada e ela chega até nós, através da pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 37 que nós começamos é a família de Jacó na terra de Canaã, né? Um pouquinho antes, lá no capítulo 36, você vai ver os 12 filhos dele, né? As 12 tribos. Então, nós somos apresentados aqui a Jacó, né? E a sua família, todos ali na terra de Canaã. Já vi alguns servos tal, e a gente tem um número aproximado aí de como eles cresceram. Não foi muito, é um pequeno grupo que quando foram para o Egito eram basicamente 70 almas, né? 70 pessoas. Então era esse grupo que você tem que ter em mente, né? José, ele era o filho amado e também servo fiel, né? Em contraste aí com os irmãos deles, que eram desobedientes. Ele era fiel, mas os irmãos eram infiéis, né? E era essa família, né? Simeão e Levi, eles, se você volta um pouquinho, no 34, você vai ver que por causa de Diná, que é a irmã deles, eles derramaram sangue, né? Eles fizeram uma emboscada, uma cilada e matou muita gente, né? E ainda aproveitaram para pegar algumas coisas. Então, esse é o contexto. No capítulo 37, Deus dá sonhos para José. Ele tem lá um sonho dos feixes, né, em que os irmãos se prostram aos feixes, e também a lua, as estrelas, né? Na verdade é o sol, a lua, e ele dá até número, as 11 estrelas. Mas isso aí acaba causando até um problema, que os irmãos dele ficam com mais ódio dele ainda. Então, aí a narrativa continua, José continua sendo obediente, os irmãos continuam sendo rebeldes, e de repente os irmãos vão lá para a terra de Siquém e Jacó chama José e fala: vai atrás dos seus irmãos para ter notícias. Um parênteses aqui. José, ele vai em obediência ao seu pai, ele chega até Siquém, né? Quando chega em Siquém, ele não encontra os irmãos dele. Então ele poderia fazer lá um checklist, né? Fazer um vistozinho e falar: ok, eu já obedeci. Mas não. Percebe-se do caráter de José, quem ele é, a forma dele agir, e ele pergunta, descobre onde está, e aí ele avança um pouquinho mais. E ele vai até Dotã. A distância aí que José precisou andar para chegar até os seus irmãos foi de 75 quilômetros. Você já parou para imaginar você andando 75 quilômetros? Essa foi a obediência dele. E ele foi buscar os seus irmãos. Ele foi atrás dos seus irmãos em obediência, porque ele queria voltar com a tarefa cumprida que o seu pai havia dado para ele. Outra coisa que nós podemos nos atentar é que essa seria a última vez que José sairia de casa. Ele estava saindo para nunca mais voltar. Quando ele disse ao seu pai que ele iria, pegou algumas coisas e saiu, mal sabia ele que ele não voltaria nunca mais. E ele vai, ele consegue encontrar os seus irmãos, e a Bíblia relata, né, que eles já começam a caçoar, lá vem o sonhador, e a Bíblia fala que os irmãos todos participaram.
mas ela dá apenas 2 nomes ali dos irmãos, Rubem e Judá. Alguns falam Rubem, eu prefiro a versão Rubem, eu vou usar Rubem o termo. O termo não, o nome. Rubem porque Rubem era o mais velho. Então, o mais velho, o filho primogênito, ele deveria cuidar dos outros. Ele era o responsável pelos seus irmãos. Então, por isso que a Bíblia cita ele. Judá, que teve essa participação também, os outros irmãos com certeza falaram alguma coisa. Nós percebemos que Moisés, quando está narrando isso aqui através da pessoa do Espírito Santo, que ele foi inspirado a escrever isso aqui, ele cita um detalhe de Judá ali. Então, José está chegando, os irmãos pegam ele, tomam a sua túnica e jogam ele, dentro de um poço sem água, uma cisterna seca que diz o texto, e jogam ele lá dentro, e lá na frente ele dá um detalhe que aqui o capítulo 37 não fala, que ele gritava, angustiado é o termo lá, pelo que os seus irmãos estavam fazendo. E jogam ele ali, e o texto dá a impressão que Rubem deu uma saída. E Judá, qual que é a parte de Judá? Fala, olha, vamos aproveitar que se matar ele não serve para nada. Vamos ter lucro com isso e vamos vendê-lo. Então foi a túnica rasgada, jogado na cisterna, e agora ele seria vendido para os ismaelitas. E quando Rubem chega, ele vê isso e fala, o que eu vou dizer para o meu pai? Rasga suas vestes, porque ele que era responsável, mas percebia aí que não havia uma liderança efetiva, correta, uma verdadeira liderança por parte dele. E Judá foi quem participou também, que deu a ideia de vendê-lo. E termina o capítulo 37, ele sendo vendido, indo para o Egito. A história no capítulo 37, o verso 1 ali e 2, vai falar que eles estavam na terra de Canaã, Vou até deixar aberto aqui que... Isso. Habitou José na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Então, a história começa em Canaã e termina indo para o Egito. Lembra o propósito de Deus, do povo em Canaã? E aqui dá a impressão que eles estão saindo fora, disso. Essas são as 12 tribos. Quando nós falamos das 12 tribos, a qual Deus está trabalhando, você vê a lista dessas tribos, no capítulo 36, aliás, 35, a palavra de Deus diz assim, Rubem, o primogênito, 35, 23 eu estou lendo, de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia, são estes os filhos de Jacó. Aqui tem os 12, mas não vai ser as 12 tribos aqui. No fim, nós sabemos que a tribo de Levi não será, Deus separou os levitas, e também José, José também sai fora dessa lista aqui. Então sobra 10, que é substituído pelos 2 filhos de José. Então essa é a narrativa redentiva, é a nossa redenção. Por isso que você vai acompanhar essas 12 tribos agora, a história desse povo, a história de Deus trabalhando com esse povo, até chegar o Messias, até chegar em nós. E José faz parte dessa história. José não é o ponto central, José não foi aqui escrito para que nós tivéssemos um local da palavra de Deus que você pudesse aprender como continuar, perseverar e confiar em Deus. Não foi escrito para isso, embora nós vemos isso aqui, não foi escrito para isso. É totalmente redentiva a história do povo de Deus aqui.
Então o capítulo 37 termina desse jeito, esse jovem de 17 anos sendo vendido lá para o Egito, para a casa de Potifar. No 38, nós temos Judá e Tamar. Eu não vou adentrar nesse assunto, nós já falamos a semana passada. Judá, que é dele que vai vir a semente, né? Que Jesus Cristo, na verdade, é Maria, né? Mas a genealogia do Cristo, que nós olhamos lá em Mateus, capítulo 1, aponta para Judá, né? E não para José. Então, por isso que no capítulo 38, Moisés abre para falar de Judá. Judá, ele casa com uma cananeia, tem 3 filhos com ela. E os 2 primeiros, Deus mata, né? E o terceiro precisava esperar crescer. Havia também alguém chamado Tamar, né? E esses 2 filhos de Judá foram casados, cada um por sua vez, com Tamar. Tamar casou com o primeiro morreu. Tamar casou com o segundo morreu. O terceiro era muito novo. Então ela ficou esperando o terceiro crescer para que ela pudesse ter filhos e continuar, né? Mas Judá, ele pegou e praticamente enganou ela, né? Foi enrolando e ela apronta algo lá e tem um plano e consegue ter um filho do próprio Judá. Bom, essa questão de casamento, né, de dar continuidade aos filhos, né, e ter filhos num relacionamento, e um irmão poderia, quando ele morresse, se eu tivesse um irmão que tivesse morrido e não tivesse tido filhos, eu poderia casar na época, né, com a sua esposa, com a viúva, para que eu desse continuidade. Só que seria não meus, mas seria deles por direito, né? E isso é chamado a lei do levirato. A semana passada eu cometi um erro, até fiz um comentário lá embaixo, porque eu falei lei mosaica. Não, mosaica é Moisés. Então nós estamos aqui nesse contexto antes de Moisés. Não chegou Moisés ainda, mas já existia a lei do levirato, que também vai ser efetivado lá em Moisés, né? Já corrigindo uma armadilha que eu caí a semana passada. Então a Bíblia abre esse parênteses para falar sobre esse casal, Judá e Tamar. A ex-esposa de Judá, a Bíblia não cita o nome dela, fala só filha de Sua, o cananeu, né? Para que a atenção do leitor aqui ficasse para Judá e Tamar, que era o filho de Tamar, que daria continuidade à descendência da genealogia de Cristo. No 39, no capítulo 39, José, né? Ele é preso, ele está lá na casa de Potifar. A história volta para saber o que está acontecendo com Judá. E Deus, ele abençoa a casa de Potifar por causa de José. No capítulo 39, o verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, né? Essa prosperidade aqui não é de bens materiais, é de fazer e acontecer e dar certo, né? O Salmo 1, quando termina dizendo e tudo que fizeres prosperará, é nesse sentido, né? E lá está José, né? 4 vezes nós lemos lá: o Senhor era com José. Mais alguns trechos que nós vemos a ação de Deus, né? Ou seja, fazia prosperar. Quem fazia prosperar? Deus. Abençoou o Senhor. Então, fora essas 4 vezes, ainda você vê a ação de Deus o tempo todo na vida de José. Mas lembrando, José estava longe da sua família, longe do seu pai, longe de Canaã, na terra do Egito, que nós
entendemos, a maioria entende que significa o mundo, né? Uma simbologia aí significando o mundo. A verdade é que ele estava afastado, né? E agora, nós sabemos que aconteceu algo ali, o texto diz isso. A esposa de Potifar, ela o tentava todos os dias, ela queria se deitar com ele de todos os jeitos, né? De todo jeito ela queria se deitar com ele, e ela tentava ele. Agora, lembra que eu disse de indicativo, imperativo? E algumas pessoas usam esse texto aqui para ensinar pureza, né? Nós temos isso no Novo Testamento, embora aqui há um exemplo de José fazendo isso, e nós devemos seguir esse exemplo. Aquele que teme a Deus faz o que José fez, né? Mas, por exemplo, no capítulo 37, se você pegar aquele texto para falar, olha, não seja como os irmãos de José, mas seja como José, você não precisa disso, porque você tem bem mais claro isso, por exemplo, em Tiago capítulo 4, da onde vêm as contendas entre vós, né? É bem mais específico ali diretrizes do que nós devemos fazer. Se queremos falar sobre pureza, tentação sexual aqui, Timóteo 2:22. O que Paulo está escrevendo a Timóteo ali? Fuja, Timóteo, fuja, é o que ele está dizendo. Fuja das tentações, fuja das tentações da sua mocidade. Ali ele usa o termo paixão. Foge das paixões, Timóteo. E quando eu vou em Hebreus 11:22, a palavra de Deus, ela vai dizer que José, antes de eu abrir, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse, baseado no que você conhece da história de José, né? Qual a ótica que você tem da vida de José? Então, você está escrevendo ali o que as pessoas chamam da galeria da fé, né? Do capítulo 11, os heróis da fé, né? Sendo que herói é Deus, eles são apenas instrumento. Mas alguns títulos para esse contexto ali de Hebreus 11, que ele vem alistando pessoas que fizeram coisas para Deus, né? E que o mundo não era digno deles. E para nós olharmos para essas pessoas, se você fosse escrever sobre José, o que você escreveria? E José aguentou todo o tempo confiando em Deus, e Deus era com José, e ele foi governador do Egito. Será que é isso? O verso 22 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé. Se alguém fosse escrever de você hoje, pela fé o Dorian fez tal, pela fé fulano fez tal, pela fé José fez o quê? Próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto ao seu próprio osso. A visão neotestamentária, a visão dos apóstolos, a visão daqueles aqui do Novo Testamento, da vida de José, não era a ênfase em que José veio a ser o governador do Egito. Não é essa a ênfase. A ênfase estava na redenção. Pela fé, o que ele diz aqui? José, próximo do seu fim, estava para morrer, ele faz uma análise, então, próximo à sua morte, é muito mais fácil fazer uma análise do filme inteiro do que uma foto sua. Ele não fez uma análise da foto dele recebendo o anel de Faraó, mas ele fazendo uma análise da vida inteira de José, né, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Olha só o que ele está falando, do livramento dos filhos de Israel. E falou, olha, leva os meus ossos, eu sei que Deus vai visitar vocês, leva meus ossos. Entende a compreensão e a visão do apóstolo nesse texto? Então, quando chegamos no capítulo 40 é o cárcere, né?
Ele foi preso, mas um pouquinho antes, no 39, 21, 22, aqui José está no cárcere, mas no 39 faz menção ainda do cárcere, já do cárcere, e a Bíblia diz assim: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você já parou para pensar em prosperar numa prisão? Para pensar no termo prosperar. O resultado das suas mãos, o resultado daquilo que você faz. Nós nos aventuramos a fazer as coisas, nós não sabemos se vamos terminar de fazer. Mas quando nós terminamos e tudo dá certo, nós somos chamados de bem-aventurados. Deu certo aquilo que você ia fazer, aquilo que você propôs fazer, porque Deus está com você. Deus vai nos direcionando em coisas grandes e coisas pequenas. Às vezes nós somos ali fechados na grandeza de Deus em trabalhar. Quando chegamos lá em Atos, por exemplo, capítulo 8, eu gosto de citar Filipe. Filipe era um pastor de sucesso, ele pregava, multidões se convertiam, demônios eram expulsos. E Deus manda ele sair desse contexto e ir pregar para o eunuco. Se fosse pedir a sua opinião, você ia falar: não, Deus, manda um outro lá, vai tirar ele daqui. Entende o que está dentro da vontade de Deus? Tanto no Velho Testamento como no Novo. Você conseguir enxergar a Bíblia, o Deus de José, e não o José propriamente dito, o Deus. A Bíblia não cita isoladamente Abraão, Isaac e Jacó, mas sempre você lê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Israel é o Deus, a centralidade da palavra de Deus é o próprio Deus, sempre assim. E agora lá no cárcere, lá na prisão, você lê: o Senhor era com José no cárcere. Então nós devemos enxergar o mundo como o mundo é, e não como nós gostaríamos de que fosse. Então às vezes você pode estar aí no seu cárcere, eu não quero fazer adivinhação, nada, e às vezes o cárcere da própria mente, existem vários tipos de cárceres, né? Mas você pode ser próspero aonde você estiver. E por que eu posso ser próspero? Porque eu sou mais que os outros? Não. Eu sou livre. Eu sou livre. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está dentro de uma prisão. Lê do engano quem pensa que Paulo era ali escravo de César. Ele era escravo de Jesus Cristo, ele era livre lá dentro. E lá dentro ele foi próspero. Ele escreveu Filipenses e as cartas paulinas que vieram de dentro da prisão. Então, em todo o contexto do Velho Testamento, do Novo Testamento, você vê Deus trabalhando na vida das pessoas, individualmente. E por que seria diferente na minha vida? Por quê? E se nós não temos a visão correta disso, nós ensinamos os nossos filhos errado. E às vezes você padece, porque você olha para esses textos de José e você está mandando o seu filho olhar para José e não para o Deus de José. E sempre ele vai começar a fazer essa equivalência. Nós temos que ensinar as verdades aos nossos filhos. Saber que não há educação neutra. Se você não está ensinando o seu filho, alguém está ensinando. Não há educação neutra. Não há neutralidade. Sempre vai pender para alguma coisa. A própria Bíblia diz, olha, para nós não ficarmos sendo levados por qualquer vento de doutrina. O que ela está falando? Que nós podemos pender para um lado, para o outro, de acordo com aquilo que nós recebemos. Hoje, o contexto que nós
Vivemos crianças, adolescentes, o dia inteiro no celular, desconectadas de si mesmos. Entende? Nem sabe quem ela é direito, porque a sua mente está presa. O que dizer de adultos também? Estou citando nossos filhos, as crianças, conectado o tempo todo, me entristece. Às vezes eu vou em alguns lugares, né, quando podia ir, e eu vejo isso. Né? Uma vez estava numa festa de criança e eu vi uma criança lá, sozinha, na varanda, com o celular. O que você está fazendo aí, menino? Ah, tio, eu estou aqui no joguinho. Né? Mas as crianças brincando lá, não quero. Onde está o pai dessa criança? Conectada com o mundo virtual, mas desconectada de si mesmo. Ela não consegue. Milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos absorvendo tudo isso daí, consumindo. Não sei se eu posso chamar de vítimas dessa intoxicação digital, o quanto realmente somos vítimas, né? Essa é a verdade. Se você tenta tirar o celular de uma criança, você vai ver a abstinência como se fosse uma droga. Vê o quanto ela é abstinente você tirando esse celular. Você vai ver uma dependência como se fosse de uma droga que ela precisa daquilo. Então nunca na história houve tantas pessoas presas ali, de prisões. Que prisão que nós vivemos? Da era digital. Abrindo um parênteses aí de que nós perdemos em não ensinar aos nossos filhos a realidade. Há coisas que não tem como ensinar a eles, como aprendizados que nós tivemos com a própria vida. Eu tive momentos na minha vida que eu passei extrema pobreza, extrema necessidade. Eu costumo dizer que eu não fui pobre, eu fui miserável. Então a pobreza para mim era lucro, porque hoje quase não se passa fome, mas eu passei, a minha família sabe disso, nós passamos extrema pobreza e ao ponto de não termos o que comer. Mas as minhas filhas, eu não tinha como abrir a cabeça delas e pôr isso lá dentro. Mas eu poderia ensinar princípios e valores baseados naquilo que Deus proporcionou na minha vida. Mas se eu pudesse de alguma forma passar isso para elas, quão benéfico que foi para a minha vida ter passado por isso. Que bom foi eu ter passado por isso. Então, nas Escrituras, nós temos as riquezas de Deus em estar ensinando, trazendo os nossos filhos aqui para textos como esse e mostrar que existe um Deus controlando todas as coisas. Mas se você pega isso aqui e o seu filho e conduz ele até o Egito, olha filho, você tem que aguentar os seus irmãos, olha filho, mesmo que as mulheres vão querer te pegar, né? Olha filho, mesmo que você esteja na cadeia, o final está aqui. O final, José está longe de casa, longe da família, longe dos pais, continua escravo. Esse é o final que você quer para os seus filhos, servindo a Faraó, e você olha com isso com outros olhos. Tem algo errado nisso. Tem algo errado. E hoje, há um alerta: tira o celular da mão dos seus filhos. Leva eles até as Escrituras. Os pais têm pavor de que os filhos se tornem dependentes das drogas, mas muitas vezes já estão dependentes, pai, mãe, estão dependentes dessa droga digital. E quando outra coisa que acontece, quando você leva eles a sofrer para que eles tenham bens materiais no fim, riquezas e poder, você está ensinando materialismo para os seus filhos. Materialismo, estar preso só em coisas. É aquele pai que dá tudo para os filhos. E sabe o que você está fazendo? Você está ensinando ele a ter estímulos bons através de coisas que ele recebe. E cada vez mais ela vai querer coisas para ter prazer. E vai mendigar migalhas, eu preciso, eu quero.
Ah, e sabe que você está ensinando o prazer em coisas. E uma criança brincando na lama, numa extrema pobreza, pode ser muito mais feliz que o seu filho com tudo o que você está dando. Desfrutando da vida que Deus lhe deu. Então, os próprios pais estragam os filhos. E eu quero trazer a importância da forma correta de nós lermos as Escrituras. Forma correta. Ensiná-los corretamente. Mostre para os seus filhos Deus. O Deus de José. Terminando, quando chegamos no 41, não é? O que acontece aqui? Lá na prisão, nós sabemos do padeiro e do copeiro, eles tiveram sonhos, eles foram mandados por Faraó para lá, e José interpretou o sonho deles, né? Então já havia esse caso que aconteceu lá na prisão. No 41 diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele em pé junto ao Nilo, e aí começa a falar das 7 vacas formosas. Já começa que o Nilo era um deus, né? Para Faraó, para os egípcios, o rio Nilo era um deus, uma entidade. E aí sobe lá 7 vacas formosas, depois 7 vacas magras, e as vacas magras comem as vacas formosas. Depois 7 espigas cheias e boas, no verso 5, e 7 mirradas, no verso 6. E aí essas mirradas comem as espigas boas. E Faraó acorda com esse sonho e não há quem interprete. Vamos falar da provisão de Deus. Deus já tinha dado 2 pares de sonho para José. Aliás, na vida de José não tinha dado. Na vida de José já havia tido a experiência com 2 pares de sonho. Primeiro os 2 que ele teve lá e agora 2 que ele interpretou. Então Deus já vinha trabalhando na vida de José, preparando para esse tempo aqui. E aí ele tinha revelado lá o sonho do copeiro. O que o copeiro fala? Eu me lembro das minhas ofensas. Então aqui já dá uma dica por que o copeiro não falava com o Faraó sobre José, porque ele tinha sido levado à prisão por causa de uma ofensa. Então ele não era louco de chegar diante de Faraó e lembrar o Faraó daquilo que havia ocorrido no passado. Passado é passado, né? E aqui ele vê Faraó ali, ninguém interpreta, ele fala: não, agora eu posso falar das minhas ofensas. E ele fala no verso 9: lembro-me das minhas ofensas, né? E Faraó estava indignado, me mandou para a prisão, e lá havia um jovem hebreu, diz no verso 12, que ele interpretou os nossos sonhos, e do jeito que ele interpretou, as coisas aconteceram. Então o Faraó achou uma saída. Então aqui a provisão de Deus tem o Faraó precisava de algo que um servo do Senhor tinha para dar. Uniu as 2 coisas, entende? Deus trabalhando. Então Faraó, no verso 14, diz: então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Por quê? Não poderia eu não poderia chegar diante de Faraó assim. Não, né? Os egípcios eles tinham que se barbear, era uma afronta. Então colocou vestes e ele chegou lá todo barbeado diante de Faraó. E aí Faraó pega e conta para ele o sonho. E José interpreta. O verso 25 diz: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Alguém me perguntou, foi o Sandro, né, lá da igreja, se Deus tinha mandado a esse tempo, né, ou se ele previa que ia acontecer e o povo dele lhe protegeu. Não. Aqui, a resposta está aqui. Ó. Então lhe respondeu José: ao sonho de Faraó é um só, apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O que Deus há de fazer? 7 anos de bonança, 7 anos de seca. Embora nós sabemos que nosso Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas, mas aqui nós vemos na sua soberania Ele fazendo. E aí José revela para ele, né? Fala: olha, o que vai acontecer, 7 anos de bonança, mas vai haver 7 anos de fome.
E no verso 32, né, ele diz: o sonho de Faraó foi dúplice, ou dois, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Vai ser rápido, Faraó, vai ser rápido. E no verso 33 ele diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Espera aí. O que José se tornou? Deus permitiu José fazer uma faculdade de administração de empresas. De administração, não de empresa, uma faculdade de administração. Não de TI, tecnologia, né? Ou aprender algo como eu, como outras faculdades, né? Entende o que está acontecendo aqui? Ele era administrador, ele cuidava das coisas de Jacó, e depois, lá em Potifar, ele que administrava a casa de Potifar. Quando chegou na prisão, ele que administrava a prisão, formado. José, Deus permitindo. Deus permitindo. E aqui ele tinha a resposta. Faça isso, Faraó, põe administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. A chave está aqui. José. Tudo o que Faraó precisava era de um administrador, estava diante dele ali, alguém que resolvesse o problema. E no verso 37 o conselho foi ótimo, né? Lógico, a Faraó e aos seus oficiais, todos que estavam ouvindo ali, mas no 38 você lê: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Amados, o pai de José não reconheceu o Espírito de Deus nele, os irmãos de José não reconheceu o Espírito de Deus em José, ou, aliás, fez algum tipo de ligação aos sonhos de José a Deus, atribuiu a Deus. Mas aqui nós temos um rei monarca, pagão, Faraó, atribuindo a Deus, reconhecendo Deus na causa. E era Deus. E aí acontece tudo aquilo, e aqui nós olhamos como se fosse o ápice do filme. Chegou a hora, né? Agora José é honrado. No verso 42, então tirou o Faraó o anel do sinete da mão e pôs na mão de José. O seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, né? E aí fizeram ele subir no segundo carro do Faraó, levava ele e dizia: inclinai-vos, né? E o constituiu sobre toda a terra do Egito. E aí a gente fala: nossa, é isso que eu quero para mim. Será que é isso que José buscava? Não é, amado, não é. Por que que quando nós estamos lá em Daniel e é trocado o nome de Daniel, nós falamos: nossa, está trocando o nome de Daniel para uma entidade da Babilônia, e aqui nós não olhamos com o mesmo olhar, porque os nossos olhos são voltados ao materialismo. E José chamou o Faraó de Zafenate Paneia. Não tem mais nenhum lugar isso, mas é de alguma entidade aí. E deu como mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Mais um problema. Casou com alguém fora do povo de Deus. E aí José tinha 30 anos quando isso aconteceu. O verso 48: ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e guardou nas cidades o mantimento do campo, ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. E quando termina esse capítulo diz assim: havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Do jeito que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Do jeitinho. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amados, aqui não é o fim da história.
há uma continuidade. E a semana que vem você vai ver isso. O verso 42 vai falar assim, o capítulo 42 vai dizer assim: sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que está aí um olhando para o outro? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Muito mais coisa vai acontecer, muito mais coisa, até que chega lá no Êxodo. Vamos orar por aquilo que nós aprendemos hoje? Pai, obrigado por esse tempo, esse momento, pela sua palavra. Nos dê olhos verdadeiros para o Senhor, não para coisas e pessoas. Sim, Pai, a sua palavra atribui honra a quem deve honra. O autor de Hebreus dedica um bom espaço falando dessas pessoas, o que elas fizeram. O Senhor mesmo dá honra a Daniel, ó Deus. O Senhor mesmo honra os seus servos. Ó Pai, mas nós somos chamados a olhar para o Senhor, ó Pai, e dar honra ao servo bendito, a quem essa história e toda a história aqui aponta que é o seu Filho. Ó Deus, é Ele, é o seu Filho. Ó Pai, é Ele que é o nosso parâmetro. É Ele que nós somos chamados a ser igual. É a Ele, Pai. Os demais são falhos como nós somos. Ó Pai bendito, nos ajude a ter o olhar somente para o seu Filho, somente para Ti, para a Sua graça. Ó Pai, nos ajude a olhar a Sua grandeza e, ó Deus, nos ajude a confiar no Seu poderio, o Autor da vida. Ó Pai, aquele que controla todas as coisas. Te agradeço mais uma vez, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. Sempre fez e sempre fará. Não podemos ter comunhão completa agora. A sensatez também é uma forma de cultuar a Deus. Amém?